Ok, pessoal, tudo bem? Nós estamos agora nesse vídeo falando um pouquinho sobre a notação científica. A gente trabalhou com as potências, propriedades de potências, potências de base 10 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre notação científica. A notação científica é uma maneira de reescrever números que sejam muito grandes ou muito pequenos, próximos de zero. Dá um exemplo para vocês, dois exemplos. A distância entre o Sol e a estrela mais próxima, chamada de Próxima Centauri, ou Alpha Centauri C, eu conheço, eu vim de lá, é de 40,000. Se for, já fica difícil de ler o número da maneira que ela é colocado. Se eu agrupar de 3 em 3, se eu tivesse colocado os pontinhos, daria 40 trilhões de quilômetros. Essa é a distância. É um número muito grande e um número muito pequeno. As menores células conhecidas são as bactérias, medido 0,000002, seria 2 milésimos de milésimos, 2 milionésimos de metro. Então dei exemplo de número muito grande e muito pequeno. Eles podem ser reescritos usando menos espaço, de uma maneira um pouco mais condensada, que é a notação científica, a gente vai trabalhar com ela agora. Então, como é que eu vou escrever esses números em notação científica? Um número em notação científica é escrito na forma n vezes 10 na m. Que? É o seguinte, n, ele é algum número vezes 10 na m, é algum número vezes uma potência de base 10. Não entendi nada. Calma, criatura, deixa eu explicar primeiro. Sendo que esse número n deve ser um número entre 1 e 10. E já o expoente m pode ser qualquer número inteiro, pode ser positivo ou negativo. Melhorou? Não. Ok, tudo bem que não melhorou. Vamos ver se agora eu vou dar um exemplo, ver se vai melhorar. Cara, vamos pegar esse número 40 trilhões de quilômetros e vamos tentar escrever notação científica. Para isso, eu preciso me lembrar bem das potências de base 10. Vamos dar uma lembrada, vamos ver essa tabela aqui. Potências de base 10. Quando eu tenho 10 elevado à segunda potência, 10 vezes 10 é 100. Quando eu tenho 10 elevado à quarta potência, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 na quarta daria 10 mil. E a gente já viu em aula que o expoente de uma potência de base 10, o expoente 7, por exemplo, indica que vai ter 7 números zeros. O expoente 9, quando eu tenho 10 elevado à nona, eu vou ter 9 zeros. E assim vai. Então a gente consegue ver essa relação na potência de base 10 com sua escrita. Quando eu tenho potência com expoente negativo, o expoente negativo é o inverso do que se fosse o expoente com o expoente positivo. Por exemplo, 10 elevado a menos 2 é o inverso de 10 elevado a 2, que é 100. Então, o inverso de 100, 1 centésimo. 10 na menos 2 é 1 centésimo, na forma decimal é 0,01. Depois da vírgula tem décimo centésimo, certo? Então, 10 na menos 2 é 1 centésimo. 10 na menos 4 é o inverso de 10 na quarta, é o inverso de 10 mil, é 1 sobre 10 mil, é 0,0001. É um décimo de milésimo, é décimo centésimo, milésimo, um décimo de milésimo. O senhor, eu estou meio perdido aqui nessa coisa de expoentes negativos. Cara, dá uma olhadinha. Se na parte positiva o expoente queria dizer quantos zeros tinha, na parte que o expoente é negativo, não quer dizer quantos zeros tem depois da vírgula, quer dizer quantas casas tem depois da vírgula. 10 na menos 2 tem duas casas depois da vírgula, 0 e 1. 10 na menos 7 tem 7 casas depois da vírgula, 6 zeros e um número 1, e um algarismo 1. 10 na menos 11 vai ter 11 casas depois da vírgula, vão ser 10 zeros e um 1. Sabendo disso, lembrando disso, vamos voltar e pegar esse número 40 trilhões de quilômetros e tentar escrever em notação científica. A minha primeira preocupação, eu preciso encontrar esse n, que é um número entre 1 e 10. Aí pensa o seguinte, olha para esse número e pensa, onde é que tu poderia escrever uma vírgula nele de maneira que ele se tornasse um número entre 1 e 10? Só existe um lugar ali. Se tu botar ele como 4,0, 4,0 é um número maior que 1 e menor que 10. Então, como eu quero escrever nessa forma de notação científica, eu já descobri que o número que eu estou procurando é 4, certo? Porque fica número entre 1 e 10. Só que fica 4 vezes 10 elevado a... Olha quantas casas tem entre a vírgula que tu escreveu e a vírgula onde realmente fica, no final do número. Eu tenho 13 casas.
Então, são 13 no expoente. Será que eu entendi? Vamos ver. Peguei uma tabela com vários números grandes. Eu quero escrever em notação científica. O primeiro número que eu tenho ali é 6.700.000. Pensa, onde é que tu coloca a vírgula para esse número se tornar um número entre 1 e 10? Só tem um lugar, 6,7. Se tu colocar depois do 7, fica 67, é maior que 10. Se tu botar antes do 6, fica 0,67, é menor que 1. Então, só tem um lugar possível, 6,7. No segundo número vai ficar 5,8, blá blá blá. E assim vai. Essa seria a posição na vírgula. Tenta colocar a vírgula de modo que os números que se formem fiquem entre 1 e 10. Então eu já descobri a parte inicial da notação científica, o número, só que é o seguinte, gente. No primeiro número ficaria 6,7 e no segundo fica 5,8734. A gente pode arredondar. Nas aulas eu vou pedir 2 casas decimais. Então aquele número ali ficaria 5,87. O outro ficaria 1,02. Aquele quarto número, 8,47, certo? Então assim a gente descobre o n, qual é o número entre 1 e 10. E para descobrir o expoente, vai ser sempre 10 elevado a alguém? Puxa vida, 10 elevado a quem? Vocês estão perguntando. Eu respondo para vocês 10 elevado a quem. Eu estou marcando quantas casas tem depois da vírgula. No primeiro exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, então vai ficar 10 elevado a 6. No segundo caso, eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 casas depois da vírgula, então 10 na 13. O número de casas depois da vírgula, onde tu colocou a vírgula, até onde a vírgula seria normalmente, lá no final do número, esse indica o expoente, certo? Então é assim que eu escrevo esses números grandes na forma de notação científica. E agora vamos ver aquele outro número 0,000002, 2 milésimos de milésimos, 2 milionésimos de metro. Como é que eu vou escrever em notação científica? Em primeiro lugar, pensa onde tu poderia colocar uma vírgula nesse número para ele se tornar um número entre 1 e 10. Só tem um lugar possível, depois do 2. Se tu botar uma vírgula depois do 2, vai ficar 2,0. Ótimo, é um número entre 1 e 10. Então já descobri que o meu número n seria 2. Só que qual vai ser o expoente? Entre a vírgula que tinha no número e a vírgula que eu coloquei são 6 casas. E, gente, sempre que tu tem um número menor que 1, na notação científica, ele é 0,000, tal, ele sempre vai ter expoente negativo. Lembrem que a gente reviu as potências de base 10. Então, se o número é menor que 1, ele tem expoente negativo. A vírgula se deslocou 6 casas, então seria 10 na menos 6. Senhor, eu não sei se entendi. Se não entendeu, vai entender agora. Vários exemplos aqui. Como é que tu vai transformar cada um desses números, reescrevê-los na notação científica? Primeira preocupação, coloca a vírgula de maneira que esses números fiquem entre 1 e 10. Então, o primeiro ficaria 8,0, 9,5, 2,3, 1,2, 9,8. Ótimo. Então a gente descobriu a primeira parte, o número, a gente já sabe, mas eu tenho que descobrir a potência de base 10. Todos esses casos que os números são menores que 1 vai ser expoente negativo. Mas qual vai ser o expoente? Veja quantas casas tem entre a vírgula do número e onde eu coloquei a vírgula. No primeiro tem uma diferença de 6 casas, então seria 8 vezes 10 na menos 6. O segundo seria 9,5 vezes 10 na quantas casas tem entre as vírgulas? 9. Quantas casas entre as vírgulas? 6. Então 10 na menos 9, 10 na menos 6, 10 na menos 1. Então é assim que a gente escreve. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem meu e-mail, podem mandar alguma coisa para mim, fico à disposição. Um abraço e até a próxima!